Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós daremos continuidade ao estudo dos radicais, das raízes. O assunto será simplificação de radicais. Tá? Para que vocês possam compreender o assunto de hoje, é necessário que vocês já tenham assistido a videoaula passada, feito as atividades, para que vocês consigam acompanhar e compreender. Quem já finalizou tudo da aula passada, eu estou mandando hoje, junto com o material da aula, o gabarito, as respostas das atividades, para que vocês possam conferir. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, eu estarei à disposição, ok? Então, vamos iniciar o assunto de hoje. Então, a simplificação de radicais, ela é baseada na primeira propriedade que a gente estudou na aula passada, até eu representei aqui, da forma geral, que no caso ela é aplicada quando a gente tem um radicando cujo expoente do radicando e o índice da raiz sejam iguais. Tá? E daí o que acaba acontecendo? O resultado aqui vai ser o próprio A. Então aqui eu coloquei alguns exemplos. Então no exemplo A eu tenho a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 7. Na aula passada, na propriedade da multiplicação, que é a quarta propriedade que a gente estudou, a gente viu que quando a gente tem a raiz de um produto, a gente pode escrever isso de outra forma. A gente pode escrever na forma de uma multiplicação de duas raízes, Então a gente separa os termos aqui, cada um dentro de uma raiz. E o que acontece com aqui, ó, pessoal? A gente acaba tendo a situação que eu acabei de falar. Aqui o expoente é 2 e eu tenho uma raiz quadrada. Então, a gente pode fazer essa simplificação. E aí, ao invés de ter tudo isso aqui, eu posso escrever simplesmente só o número 5. A raiz de 7 eu não posso fazer isso, não posso eliminar a raiz, porque o expoente é 1. E no caso, aquele expoente é 1, o índice é 2, então não tem como simplificar, fica a raiz de 7 mesmo. Então, como resposta final, a gente vai ter 5 raiz de 7. Tá? Lembrando, que, por exemplo, quando a gente tem a expressão 2x, a gente sabe que o 2 está multiplicando o x, só que a gente omite o sinal da multiplicação. É o que vai acontecer aqui quando a gente trabalha com radicais, ok? Na letra B, a gente também tem aqui uma raiz quadrada de 10 ao cubo. Só que aqui o expoente do radicando ele é maior do que o índice da raiz. Então, para poder simplificar, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que reescrever isso aqui de uma outra forma. Então, eu tenho aqui 10 ao cubo. Tá? Como que eu vou reescrever? Então, para poder simplificar, eu tenho que ter um expoente 2. Então, foi o que eu escrevi aqui. Ó. Eu escrevi um 10 ao quadrado, para poder simplificar aqui com a raiz. Só que, para fechar o expoente 3 aqui, o que tem que acontecer? Eu tenho que ter uma multiplicação por um outro 10 que tem o expoente 1. Tá? Então, vamos relembrar um pouquinho aqui, ó, nas propriedades das potências que a gente revisou. Multiplicação de bases iguais, a gente soma expoente. Então, aqui eu fiz o inverso. Eu tinha uma potência e eu escrevi uma multiplicação de bases iguais. Então, aqui eu tenho 10, aqui eu escrevi 10 e 10. E a soma desses expoentes tem que ser 3. Tá? Então, aqui eu coloquei o 2, aqui eu coloquei o 1. Aí, a partir daqui, eu vou fazer como eu fiz no exemplo A. Então, aqui eu tenho uma raiz de um produto, que eu posso escrever como produto de duas raízes separadas. Então, ficou aqui a raiz quadrada de 10 ao quadrado vezes a raiz de 10. Da mesma forma que no exemplo anterior, eu tenho raiz quadrada, expoente 2, a gente pode fazer a simplificação. Então, fica somente o 10. Aqui, essa raiz quadrada de 10 não tem como simplificar, então ela é mantida. Então, eu vou ter 10 raiz de 10. Seguindo para outros exemplos, então, nós temos aqui, ó, a letra C, a raiz quadrada de 8. Tá? Então, aqui eu tenho, no caso, o expoente 1, que seria um expoente menor que o índice da raiz. O que eu tento fazer nesses casos? A gente viu aqui na letra A, então, casos que a gente tinha, pelo menos um dos termos tinha o expoente igual, aqui o expoente era maior, então a gente escreveu o radicando aqui na forma de uma multiplicação de pelo menos um dos dois termos
tinha o expoente igual ao índice da raiz. Quando a gente tem casos que nem esse aqui da C e da D, né, que a gente tem um termo só e o expoente é 1, a gente vai fazer a decomposição em fatores primos. Tá? Então, fazendo a decomposição do 8, conforme eu detalhei aqui, a gente consegue perceber que o 8, né, ele é igual a 2 ao cubo. Tá? Então, o 8 na forma de potência é 2 ao cubo. Então, eu fiz a troca aqui. Ó. Eu tinha a raiz de 8, deixei a raiz quadrada de 2 ao cubo. Só que aqui eu tenho o expoente 3, como eu tinha lá na letra B. Então, de novo, eu vou ter que transformar o meu radicando aqui na multiplicação de bases iguais, onde a soma dos expoentes deu o total do expoente que eu tenho aqui. Então, ficou 2 ao quadrado vezes 2, aqui é expoente 1. Né? Lembrando que quando é expoente 1, a gente não é obrigatório especificar ele. E aqui, de novo, eu tenho uma raiz quadrada de um produto, e eu posso escrever, no caso, esse produto, na forma da multiplicação de duas raízes separadas. Então, aqui ficou a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz de 2. E aqui, de novo, ó, expoente 2 dentro de uma raiz quadrada, né? São operações inversas, ou seja, aí eu posso simplificar. Fiquei somente com 2, e vezes a raiz de 2 fica 2 raiz de 2. Tá? Agora vamos ver um exemplo aqui de raiz cúbica. Tá? No caso da raiz cúbica, para eu poder simplificar, dentro da raiz eu tenho que ter uma potência com o expoente 3. Aqui o 32. Então, também fiz a decomposição. Aí eu descobri que o 32 ele é equivalente a 2 na quinta potência. Então, o que eu fiz aqui nessa primeira etapa? Mantive a raiz cúbica e no lugar do 32 a gente escreve 2 na quinta potência. Aqui o expoente é maior que o nosso índice, né? Então aqui até eu já fiz de uma forma mais direta, né? No caso eu já escrevi uma raiz para cada um dos termos. Então 2 na quinta, eu começo aqui escrevendo a multiplicação como 2 ao cubo. Por que 2 ao cubo? Porque é uma raiz cúbica. Então esse 2 aqui eu já vou conseguir simplificar. Para completar o 2 na quinta, na segunda raiz aqui eu tenho que ter 2 ao quadrado, que daí esse expoente 2 mais esse expoente 3 fecha o 5. Então, lembrando aqui, a gente acaba aplicando a propriedade das potências, né, aquela da multiplicação de bases iguais, que se somam os expoentes, a gente faz o contrário, a gente tem o resultado, e aí a gente tenta ver qual é a multiplicação de bases iguais, no caso aqui 2, que o resultado dê 2 na quinta potência. Né? Então, dessa forma a gente chega nessa conclusão. Então, aqui, ó, eu tenho o expoente 3 dentro de uma raiz cúbica, operações contrárias, posso simplificar, vai ficar somente o 2. Aqui eu tenho raiz cúbica e 2 aqui dentro da raiz 2 ao quadrado, não tem como eu simplificar, então eu vou manter. Então, a resposta eu poderia deixar assim, ou resolvendo esse 2 ao quadrado, ficaria a raiz de 4, raiz cúbica de 4. Então, eu tenho duas raízes cúbicas de 2 ao quadrado ou duas raízes cúbicas de 4. Próximo exemplo. Raiz quadrada de 1000. Tá? Então, aqui da mesma forma, a gente vai fazer a decomposição, né? Fazendo a decomposição aqui nesse caso, né, a gente viu, né, que na C e na D a gente encontrou tudo base, assim, ó, ficou totalmente em base 2. Aqui com o número 1000, à medida que a gente foi fazendo a decomposição, apareceu tanto o número 2 como o número 5. Então, o 1000 ele pode ser representado por esse produto aqui, né, por essa multiplicação, 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Se a gente fosse resolver essa continha aqui, realmente a gente chegaria no número 1000, né, que 2 ao cubo é 8, 5 ao cubo é 125. 125 vezes 8 é 1000. Tá? Então, voltando aqui ao nosso exemplo. Então, a raiz quadrada de 1000, eu escrevi aqui na forma, usando fatores primos, fiz a decomposição, a gente chegou nisso. Só que aqui eu tenho expoente 3, aqui expoente 3. Né? Então, tanto para o 2 como para o 5, a gente tem expoente maior do que o índice da raiz. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que escrever na forma de multiplicação o 2 ao cubo, sendo que pelo menos um dos expoentes seja 2, e a mesma coisa com o 5 ao cubo.
Então, pensando no 2 ao cubo, a gente escreveu desta forma aqui, né? 2 ao quadrado vezes 2 na 1. E o 5 ao cubo como 5 ao quadrado vezes 5. Aqui eu escrevi, então, as raízes separadas, uma para cada termo. Então, aqui a gente tem a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes a raiz de 2, vezes a raiz quadrada de 5 ao quadrado, vezes a raiz de 5. Então, aqui nesses dois casos, como a gente tem raiz quadrada expoente 2, esse 2 aqui e esse 5 aqui, a gente conseguiu eliminar a raiz. Daí, aí eles estão representados aqui, ó. Então, 2 vezes 5. A raiz de 2, essa aqui eu não tenho como simplificar, tirar da raiz, nem essa raiz de 5, tá? Então, aqui 2 vezes 5, 10. Raiz de 2 vezes raiz de 5, raiz de 10. Então, aqui o resultado ficou 10 raiz de 10. Tá? E uma outra utilidade que a gente pode ter para a simplificação é que, que vocês podem ver que todas as raízes aqui, vocês podem até fazer o teste na calculadora, tá? Testar na calculadora a raiz quadrada de 8, vocês vão ver que não dá o número exato. Se vocês digitarem 2 raiz de 2 na calculadora, vai dar o mesmo resultado aqui da raiz de 8, né? Mas vão ser tudo números decimais infinitos, tá? Mas a simplificação ela nos é útil quando a gente quer resolver raízes que são exatas, mas a gente não tem a calculadora. Por exemplo, a raiz cúbica de 1728, eu coloquei como exemplo aqui. Para a gente fazer mentalmente não é tão simples, né? Então, a gente pode usar esse recurso aqui, essa regrinha da simplificação. A gente faz a decomposição primeiro, né? Transforma o radicando para a forma de potência. Fazendo isso com 1728, a gente vai ter 2 na sexta vezes 3 ao cubo, tá? Então, aqui, ó, a gente tem um produto dentro de uma raiz. Se a gente começar a separar os termos aqui, ó, o 2 na sexta potência, tem uma raiz cúbica, certo? Então, só tá vendo um errinho aqui no slide que tá quadrado, mas é para ser cúbico, tá, pessoal? Depois eu vou corrigir, inclusive no material de vocês. Então, no caso aqui é uma raiz cúbica, tá? E eu tenho 2 na sexta. Se eu dividir por 2, eu vou ter 2 terços e 2 terços. O 3 ao cubo, eu já vou conseguir simplificar, ó, porque o expoente e o índice são iguais. Então, aqui, ó, fazendo as simplificações, eu vou conseguir eliminar todos os números das raízes. Então, ao final, eu vou ter só 2 vezes 2 vezes 3, que é 12. Se vocês quiserem tirar a prova real, calcular 12 ao cubo, vocês comprovarão a resposta do nosso cálculo, tá? Bom, pessoal, então sobre simplificação de radicais, então passei alguns exemplos para vocês. Eu vou passar algumas atividades, então qualquer dúvida vocês me perguntem, tá? São cálculos assim que tem bastante detalhes, né? Então essa questão de expoentes, a questão vocês têm que exercitar um pouquinho para realmente conseguir entender, tá? Isso aqui vão me dando retorno se realmente vocês estão conseguindo acompanhar, né? Porque qualquer coisa eu posso passar, a próxima aula eu posso passar algumas atividades de revisão, enfim, ou talvez fazer algum vídeo para tirar as dúvidas de vocês, tá? Mas a princípio é isso então. Bons estudos e até breve.